Astrológica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Astrológica, e este não é um podcast sobre astrologia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial: exoplanetas. Hoje nós estamos aqui com a professora Adriana Valho, e ela é professora no Mackenzie, e eu queria saber um pouquinho mais como a senhora entrou nesse meio acadêmico e no meio da astronomia. Bom, eu decidi que eu queria estudar astronomia e ser uma astrônoma com 16 anos, né? Quando eu li um livro sobre o universo da coleção da Enciclopédia Life e fiquei fascinada pelo conteúdo, pelas fotos, e decidi que era aquilo que eu queria fazer. Eu, desde sempre, sabia que eu queria ser uma cientista, eu só não sabia a área ainda, né? Principalmente por causa do meu pai, que foi um cientista, né, na área de botânica, professor da Unicamp. Aí eu decidi, então, que eu queria fazer astronomia, o que eu podia fazer. E o único curso de astronomia em nível de graduação era no Rio de Janeiro, né? E quando eu entrei na faculdade eu tinha 17 anos e minha mãe não queria nem ouvir falar de eu vir para São Paulo, né? Porque eu morava em Campinas, quanto mais para o Rio. Aí então eu falei, então vou fazer faculdade de física, fiz bacharelado em física na Unicamp. E aí eu vim aqui para o IAG, fiz um mestrado aqui em formação de estrelas com o professor Revenofer. E aí eu fui fazer o meu doutorado em Berkeley, e era para fazer na mesma área, mas chegando lá eu me apaixonei pelo sistema solar, trabalhei com os anéis de Saturno primeiro, e aí depois acabei de trabalhar com o Sol, né? Meu doutorado foi em física solar, atividade solar. Aí depois, quando eu voltei para o Brasil, né, aí antes de voltar para o Brasil, fiz um pós-doc no Caltech, também no grupo de Física Solar. Aí depois eu voltei para o Brasil e aí fui trabalhar no Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, né, que foi fundado pelo professor Pierre Kaufmann, que já faleceu, né, faz 20 anos que eu tô lá no Mackenzie. Aí, mais ou menos por volta de 2000, eu fui uma reunião que teve no INPE da Annie Baglan. A Annie Baglan era a coordenadora, ou a PI, né, a responsável pelo lançamento do satélite Corot, que também ia procurar por exoplanetas. E olhando aquilo, falei assim, gente, acho que eu quero trabalhar com isso. E aí, então, por volta de 2000 e pouquinho, foi quando eu comecei a trabalhar com a área de exoplanetas e a área também de atividade estelar, né? Eu utilizei todo o conhecimento que eu já tinha de atividade solar para aplicar para outras estrelas. E hoje, além de continuar com o trabalho de física solar, eu também trabalho com atividade estelar e o impacto que toda essa atividade, explosões, ejeções de massa, vento, radiação ultravioleta, tudo isso pode ter nos planetas que estão em órbita. Então, acho que para começar, falando um pouco mais sobre exoplanetas, acho que é importante a gente falar sobre gêmeos solares também. E eu queria saber um pouquinho mais de o que torna uma estrela parecida com o Sol. Assim, bem especificamente, né, você tem que ter os parâmetros físicos da estrela têm que ser parecidos com o Sol dentro de uma certa precisão. E que parâmetros são esses? Tem tanto a temperatura da superfície estelar, que tem que ser bem próxima da temperatura de 5.780 Kelvin, ou aproximadamente 6.000 graus centígrados. A gravidade superficial também tem que ser parecida com o Sol, a abundância, enfim. A massa da estrela tem que ser parecida, bem próxima da massa solar. E aí os outros parâmetros todos vão se encaixar também. Então, existem outros tipos de estrelas, né? A senhora pode comentar um pouco mais sobre? Se diz sem ser do tipo Sol. Isso. Assim, aliás, o Sol, uma estrela como o Sol, nem é o tipo mais comum, né? O tipo mais comum são as estrelas pequenas, as estrelas anãs, que têm uma massa aí da ordem de 1/10 até mais ou menos metade da massa solar, né? Então, e existem, por outro lado, estrelas muito mais massivas que o Sol, né? Estrelas aí com 10, 50 vezes a massa do Sol, que são muito mais brilhantes. E o que determina todas as propriedades da estrela é basicamente a massa, né? Então, a massa que vai definir a luminosidade, a temperatura, o raio, todas essas outras propriedades. E as estrelas, quanto mais massivo, mais brilhante, quanto menos massivo, mais fraco, né, o brilho da estrela.
Então, começando com exoplanetas, quais são as condições para ver habitabilidade em planetas fora do nosso sistema? A principal característica, que é o que a gente se baseia, primeiro, a gente tem aí um preconceito grande, no sentido que a gente está procurando vida como a gente tem aqui no nosso planeta Terra. Mas é a única forma de vida que a gente conhece. Então, a gente tem que começar por algum lugar e a gente começa por aí. E a principal característica que a gente procura, então, é a água no estado líquido. A água, H2O, tem bastante no universo inteiro, na nossa galáxia, mas ela tá ou na forma de gás ou na forma de gelo, no caso das luas, dos anéis de Saturno, das luas mais externas, do nosso sistema, dos cometas, do nosso sistema solar. Então, a primeira condição é a água líquida. Para que isso aconteça, o planeta não pode estar nem muito perto e nem muito longe da estrela. Porque se ele estiver muito perto, o que acontece? A temperatura, por causa do brilho da estrela na sua superfície, vai ser maior do que 100 graus e qualquer água que estiver lá vai se evaporar. Por outro lado, se o planeta está mais distante da estrela, se ele estiver mais distante do que a temperatura da estrela, que causa uma temperatura de 0 graus centígrados na superfície do planeta, toda a água vai se congelar, vai ficar na forma de gelo. Então, tem que estar bem nessa faixa. E no nosso sistema solar, a gente tem a Terra, confortavelmente nessa região, nesse anel, vamos dizer assim, em volta do Sol. E numa estimativa um pouco mais conservadora, até Marte também pode estar nessa faixa habitável. Em outras estrelas, se for uma estrela do tipo solar, então essa zona habitável, como é chamada, vai estar mais ou menos a mesma distância que a Terra está do Sol. Porém, se são essas estrelas mais abundantes, que são chamadas de anãs vermelhas, aí então o planeta pode estar muito mais perto da estrela, que vai estar dentro da zona habitável. Porém, essa não é a única condição para a vida. A gente tem várias outras. Por exemplo, o planeta tem uma atmosfera. E que tipo de atmosfera é essa? É uma atmosfera tóxica com muito CO2, com muito ácido sulfídrico. Aí não vai funcionar também, a vida não vai conseguir sobreviver. A radiação da estrela, se é uma estrela jovem, uma estrela muito ativa, por exemplo, as anãs vermelhas são muito mais ativas do que o Sol. Elas, vamos dizer assim, ocorrem explosões solares muito mais frequentemente e às vezes de 1000 vezes mais intensas do que acontece no Sol, apesar delas serem bem menores e menos brilhantes. E toda essa radiação ultravioleta, como que isso vai afetar uma vida nascente, os organismos que estão tentando se desenvolver. A gente sabe quão danosa é a radiação ultravioleta para o DNA, dos organismos e micro-organismos. Outro campo magnético, o campo magnético da Terra, por exemplo, a nossa magnetosfera, nos protege das partículas carregadas do vento solar. E então isso também é um outro fator, As partículas energéticas também podem causar muitos danos à vida. Então você tem a atmosfera, que pode ou ser muito rarefeita, e aí também não dá para a vida existir, Ou então ela pode ser, pelo contrário, muito densa, como a atmosfera de Vênus, e causar uma temperatura super quente. No caso de Vênus, aí é uma temperatura de 400 graus centígrados na superfície. Ou seja, até o chumbo derrete, Então não dá, para a vida... nem a bactéria mais extremófila conseguiria sobreviver. O eixo de inclinação da Terra, que permite as estações do ano. A órbita da Terra, que é quase que circular, A excentricidade, como a gente chama, é de apenas 2%, ou seja, o semieixo maior e o semieixo menor, a diferença de 2%, a gente pode considerar uma órbita circular, porque se é uma órbita muito excêntrica, ou seja, muito elíptica, o planeta entra e sai da zona habitável. Então, ora derrete tudo, ora congela tudo, ora derrete tudo, ora congela tudo. E isso também não vai ser favorável para a vida. E por aí vai, tem vários outros fatores. E como a gente faz para detectar um exoplaneta? Existem vários métodos de detecção. A grande maioria deles é de detecção indireta, ou seja, a gente não está detectando o planeta, mas a gente está detectando os efeitos que eles causam na estrela hospedeira. Então, basicamente, a gente pode separar esses em efeitos dinâmicos e efeitos fotométricos. O que são os efeitos dinâmicos? O efeito dinâmico é o seguinte: da mesma forma que a estrela atrai gravitacionalmente o planeta, pela ação e reação, o planeta também vai atrair a estrela gravitacionalmente. E o resultado é que ambos, estrela e planeta, eles vão orbitar, ou eles vão girar em torno de um ponto fictício no espaço, que é o centro de gravidade dos mesmos, e com o mesmo período.
Só que, obviamente, a órbita do planeta é muito maior, mas a estrela ela tem um movimento circular em torno desse ponto que causa um bamboleio, por assim dizer, porque ele o raio aí da órbita é bem pequenininho. Mas esse bamboleio a gente pode medir de mais de uma maneira. A gente pode medir tanto acompanhando o movimento da estrela no céu, essa é a astrometria, ou então o que foi o método mais utilizado inicialmente, que é o de velocidade radial. O que é isso? Na atmosfera da estrela existem átomos, existem íons, e esses íons emitem radiação, em frequências muito bem determinadas, são as linhas espectrais. E essas frequências, a gente sabe quais são aqui do laboratório, e não só isso, não é só uma linha, é um conjunto de linhas com frequências muito bem determinadas e mapeadas aqui na Terra em laboratório. E se essa estrela está bamboleando, ou seja, obviamente, esse gás, esses íons na atmosfera da estrela, também vão estar se movendo aqui em relação a um observador na Terra, e a gente vai ver esse deslocamento. Isso é chamado de efeito Doppler, que é o mesmo efeito que a gente escuta, por exemplo, numa sirene de ambulância ou num carro de Fórmula 1, conforme ele está se aproximando da gente, o som é bem mais agudo do que quando ele está se afastando, que fica mais grave, que a gente chama de deslocamento pro azul quando está chegando e deslocamento pro vermelho quando está se afastando. E a gente mede isso. É fácil de medir isso, quer dizer, é fácil de medir para os planetas grandes, mas dá para medir isso daí essa, então, é a velocidade radial. E outro método é o trânsito principal, que hoje é o campeão na detecção de planetas por conta do satélite Kepler, que foi um satélite da NASA, que foi lançado em 2009. E esse método é simplesmente procurar por sistemas que estão alinhados de forma que o plano da órbita do planeta está perpendicular ao plano do céu. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o planeta, na sua órbita, vai passar na frente da estrela, vai causar um trânsito. E esse trânsito vai ocultar uma pequena parte da superfície da estrela, e como o planeta é escuro, a estrela é brilhante, vai causar um pequeno decréscimo. Aí da ordem de 1% para planetas do tamanho de Júpiter, passando na frente de estrelas como o Sol, ou até frações de % para os planetas menores. Então, esse é o método de trânsito. Tem também o método de imageamento direto, ou seja, eu vou lá, aponto meu telescópio e tiro uma foto do planeta. É muito mais difícil, por quê? Porque a estrela é muito brilhante. Então, vocês imaginam conseguir tirar a foto de um vagalume do lado aí desses holofotes superpotentes. É muito difícil. Mas é possível que para estrelas muito jovens, que ainda não viraram estrelas propriamente dito, são as estrelas, por exemplo, T Tauri, ou então você observa, por quê? Porque o brilho delas ainda é menor, ou então você observa no infravermelho. Porque aí no infravermelho o planeta ele tem a sua própria radiação, porque ele tem uma certa temperatura. Então essa é uma outra, ou seja, o contraste entre o brilho do planeta e o brilho da estrela no infravermelho não é tão grande, dá apenas 1 milhão de vezes, enquanto que no visível é de 1 bilhão de vezes normalmente. Então essa é uma maneira de imageamento direto. O outro é um microlentes gravitacionais, que é um efeito da relatividade geral, onde você tem um planeta no meio do caminho entre uma estrela de fundo, você tem aí o planeta com a sua estrela no meio do caminho, agindo como uma lente no meio do caminho entre, essa estrela de fundo e a gente. E aí, quando tem um alinhamento perfeito, tanto a estrela lente quanto o planeta lente agem, como o nome diz, como lentes, e eles magnificam, eles focam a luz da estrela de fundo e agem também com uma magnificação. E aí a gente consegue ver esse aumento do brilho da estrela de fundo durante aí alguns dias, no caso até quase um mês, no caso da estrela hospedeira, e da ordem aí, um período bem menor de horas a um dia no caso do planeta. E tem, por último, são vários os métodos, tá? Por último é o de cronometragem de sinais periódicos, que a gente mede a variação, por exemplo, no pulso de luz, ou pode ser de luz ou de onda de rádio, de um pulsar. E a gente vê, no fundo é um efeito dinâmico, porque que a gente está vendo essa variação no tempo de chegada do pulso, do pulsar, é porque o pulsar está tendo esse movimento de bamboleio em torno desse centro de massa. E como o pulsar emite com uma frequência muito precisa, mais precisa do que os melhores relógios atômicos que a gente tem aqui na Terra, a gente vê essas pequenas variações.
E eu acho que são os principais, mas como eu falei, hoje em dia já são mais de 4.000 exoplanetas detectados e mais ou menos 2/3 desse número foi detectado por trânsito por conta do satélite Kepler. Eu ia perguntar justamente isso agora, qual que era o método que mais identificou até agora. No começo foi de velocidade radial, feito aqui do solo, com espectrógrafos mais precisos, né? E a gente precisou esperar essa evolução tecnológica para conseguir detectar essas pequenas variações, porque essa velocidade radial que eu estou falando são velocidades aí no caso, né, dos planetas maiores que tem bem próximos da estrela, que são os chamados Júpiteres quentes, da ordem aí de metros por segundo. Então, ou seja, a gente precisa, antes, para detectar, esse movimento já era conhecido por conta de estrelas binárias, mas aí nós estamos falando de quilômetros por segundo. Então, a gente precisou esperar que a tecnologia evoluísse e que conseguíssemos ter espectrógrafos que conseguissem detectar essas variações tão pequenas. Gostaria de agradecer a presença da professora Adriana Valho e você também que ouviu a gente até agora. E o Astrológica vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Tchau!